Boa tarde, gente. Todos bem-vindos. A gente vai começar com a parte musical, antes da palestra. A gente vai tocar 3 músicas. As letras vão ficar ali, tá? Quem souber a música, quiser cantar junto, tá tranquilo, tá? Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Coragem vai lutar, a verdade vencerá, e quem é da verdade saberá. Eu não me canso de a vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Gente nova vem dizer, vive de certezas quem lutou. A justiça já brotou, a libertação vamos colher. Eu não me canso de a vida caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Se o trigo não morrer, fruto não se pode esperar. Hoje é dia de plantar, muita gente em breve vai colher. Eu não me canso de a vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Eu não me canso de cantar. Legal. A gente vai fazer mais uma rapidinho aqui também, a música conhecida. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime e cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha nada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, 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 que lhe quer muito bem. Valeu, gente. Ah, tá bom. Obrigado. Certo. O cantor não veio. Também, pô. Roberto Carlos. Aqui, ó. Contratou o Roberto Carlos. Uma pessoa que gosta dessa música. Vai ser o Roberto Carlos, não. Então vamos lá. Roberta Carlos. Roberta Carla aqui, ó. Vai ser o Tim Maia. Calma aí, eu- Não. Roberta Carla. Gratidão a Deus. Quem Gratidão. sabe essa música? Ah, Bota aí, a gente canta.
Vamos juntos. Ah, não, é o Roberto agora é o último. Você está ensaiando aqui, você tem que era Tem. Lógico. A boa vontade, a energia é tudo, né? Mas já funcionou muito bem. Sombra da tristeza, seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater na porta, vem coração. Quando a esperança é morta e a vida amarga e desama, olhe para trás, veja quanta dor, súplica de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, perdidos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Obrigado, gente. Todos, como bom espírita que sou, já agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, mais um aniversário da casa. É sempre uma felicidade muito grande ver todos aqui, né, nesse aniversário de 26 anos. Né, são 26 anos de muita luta, de muito trabalho em benefício do próximo. Bom, no tema de hoje, né, como o Marcelo gosta de dizer, não é palestra, é um estudo dirigido, a gente vai aqui estudar junto. Esse trabalho é fruto dos estudos que a casa vem fazendo, né, de todas as palestras, sempre muito edificantes, de tudo aquilo que a gente aprende aqui. A gente tentou reunir um pouquinho desses conhecimentos para passar para vocês hoje um pouco do tema Filhos na visão espírita, sobre missão dos pais, e todas essas coisas relacionadas à família, relacionadas à infância e aos filhos. A gente vai ver um pouquinho sobre qual a responsabilidade de um pai, de uma mãe, o dever de uma família, o dever de todos, da humanidade em geral, para com as crianças. Né? O espírito ali que está nascendo, começando mais uma trajetória evolutiva. Então, vamos lá. É preciso que a gente inicie do começo, né, da infância, de onde está ali o espírito reencarnado com todas as suas fragilidades como criança, toda a sua pureza, a sua singeleza. Né? Quando Jesus disse, em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.
quando Jesus se usa da figura da criança, ele quer nos falar sobre pureza, sobre bondade, sobre singeleza. Aquele que não se fizer igual a uma criança, não entrará ao reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, que são benévolos verdadeiramente, sem maldade no coração. Bom, na infância é que o espírito reencarnado tem a oportunidade de uma nova trajetória aqui na Terra. Cabe aos pais dar o direcionamento, dar os valores morais e intelectuais para que esse espírito possa continuar a seguir sua trajetória. É preciso que os pais coloquem na cabeça das crianças desde pequeno de que são espíritos imortais e que todas as ações que praticarem aqui reverberarão para a eternidade dos seus espíritos. É na infância que, a partir do nascimento, as ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois ainda está ali em formação, pois ainda está percebendo o mundo, começando uma nova trajetória. Por se acharem ainda adormecidos as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então é nesse momento que os pais conseguem ter papel mais ativo na educação desses filhos. É nesse momento inicial onde os seus estímulos, as suas reminiscências de vidas passadas ainda estão adormecidos, começando uma nova trajetória. Cabe aos pais dedicar todo o seu empenho, toda a sua força na educação desses seres que estão aí, iniciando, para que não deixe que aqueles maus hábitos, aquelas más inclinações de vidas passadas tomem lugar na vida desses pequenos. E a gente vai ver quem são esses filhos que reencarnam. Né? Quem são esses espíritos? Por que reencarnaram nessa família? Qual o propósito disso? A gente sabe que nada Deus faz em vão. Se aquela criança reencarnou naquela família é porque tem uma história que conecta eles. Tem um porquê aquilo aconteceu. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de sua existência anterior. Estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E aí, Kardec nos coloca lá no Evangelho como orgulho e egoísmo sendo as duas grandes chagas da humanidade. Todos os defeitos que nós temos como seres humanos se derivam do orgulho e do egoísmo. Se os pais se aplicarem a combater desde pequeno esses estímulos, essas inclinações ao orgulho e ao egoísmo, essa criança conseguirá deixar as suas más inclinações para trás e tentar, numa nova oportunidade, de ser um espírito bom, de ser um espírito que caminha para próximo do Pai, né? Do Pai, do verdadeiro Pai Celestial. A Bíblia nos diz que os filhos são a herança do Senhor. Quando Deus dá a um pai e a uma mãe uma alma nova ali, né, uma nova oportunidade para essa criança, é porque ele entende que esses dois seres têm o necessário para dar direcionamento a esse espírito, fazer com que eles sejam homens de bem. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Então, é exatamente isso que a gente veio falando. Que os pais, no período da primeira infância, devem se debruçar nessas questões, de transmitirem valores morais e intelectuais. Infelizmente, na sociedade atual, a gente costuma ver pais
que se lembram somente da evolução intelectual de seus filhos. Escola em tempo integral, cursos de inglês, de vários idiomas, mas se esquecem da evolução moral. Se esquecem de passar valores eternos para esses espíritos. É claro, a evolução intelectual é muito importante, mas ela deve vir caminhando junto com a evolução moral. Por quem o seu filho ou sua filha tem sido influenciado? Educação diz respeito à influência. Se os pais não assumem o papel que lhes é próprio de influenciar os filhos para o bem, estão deixando o terreno vazio. E a gente sabe que não existe espaço que não é ocupado. Se os pais, os avós, os parentes, aqueles que têm crianças na família, se nós que somos espíritos, que somos os verdadeiros cristãos, que entendemos os valores morais, não passarmos para essas crianças, nós estamos deixando aí um espaço a ser preenchido. Se nós não fazemos o bem, a gente dá combustível para o mal. A gente entrega uma criança para as influências do mundo que aí está. Muitos dos pais não se lembram de verificar por quem os seus filhos estão deixando ser influenciados. A gente está na era da tecnologia. As crianças têm cada vez mais acesso à internet, acesso a conteúdos de diversos tipos. E os pais, o que estão fazendo em relação a isso? Estão lembrando de influenciar essas crianças para o bem? Estão trazendo valores morais a esses seres? Nós, encarnados, somos um ser trino, um ser tricotômico. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ninguém come aqui não? Comendo, né? A gente alimenta o nosso corpo comendo. A gente alimenta o nosso perispírito como? Tem gente que nasceu, tem um perispírito? Tem. Como que a gente alimenta o nosso perispírito? Passe, água fluidificada, meditação, bons pensamentos. É assim que a gente alimenta o nosso perispírito. Como a gente alimenta o nosso espírito? Evangelho, né? Estudo, conhecimento, as máximas morais do Cristo. É assim que alimentamos o nosso espírito. Como os pais estão lembrando de alimentar esses 3 corpos dos seus filhos? Muitos se preocupam com a alimentação do corpo, que é necessária. Sem a alimentação do corpo, o espírito encarnado não consegue ficar. Como os pais têm alimentado o perispírito de suas crianças? O espírito de suas crianças? Cabe aos pais espíritos fazer muito mais do que os outros pais. Porque já tem a noção, já tem o entendimento de que são responsáveis pela evolução desses espíritos. E aí a gente começa a ver os diversos tipos de filhos que nos são chegados. A gente fala sobre os filhos deficientes, sobre os filhos adotivos. No que diz respeito aos filhos deficientes, Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, nos diz: se repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. E aí cabe aos pais que tiveram essa oportunidade de ter filhos com alguma deficiência, com algum déficit no aprendizado, como ela nos coloca ali, algum filho dementado, deficiente de qualquer natureza. Lembremos que Deus não nos dá dor maior do que não possamos carregar.
só coloca fardos pesados sobre ombros largos. Então, se você foi agraciado pela oportunidade de ter ali um filho com alguma deficiência, lembre-se de que essa deficiência é para que ele consiga se redimir de encarnações passadas. E você tem o dever de ensinar isso a ele. Tem o dever de, como diz Joana de Ângeles, de esquecer a aparência e assisti-lo com amor. O amor cobre qualquer tipo de deficiência. Quando um pai, uma mãe se dedica à educação pelo amor, voltando a dizer, a educação pelos preceitos morais do Cristo, essa criança só tem a ganhar. Esse espírito só tem mais oportunidades de evoluir, só tem mais oportunidades de crescer, chegar mais próximo de Deus. Então, lembremos sempre que essas deficiências, como a gente já vem estudando na codificação, são benditas. São a oportunidade de deixar as suas faltas do passado, de, em um novo corpo, entender, a partir de suas limitações, de que ele precisa também evoluir, de que ele precisa deixar as suas más inclinações e se tornar um novo homem. Antigo companheiro vencido suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Quando são chegados esses espíritos deficientes, nós sabemos que todos os filhos estão ligados diretamente aos pais, por encarnações passadas ou pela presente encarnação. Esses espíritos vêm para que esses pais consigam dar a ele o direcionamento necessário, para que eles possam deixar as dívidas do passado que contraíram juntos. Suplica ajuda ao desertor. Esse filho veio agora na condição de necessitado de cuidados especiais daquele pai, daquela mãe. É necessário que a criança, ao reencarnar, o espírito ao reencarnar, tenha as suas inclinações ao mal ou ao bem em estado ali adormecido, para que eles possam receber dos pais novas sementes. Então, quanto a esses espíritos deficientes, Joana de Ângeles nos traz esse esclarecimento de que é para se redimir das dívidas do passado, talvez de um passado próximo, de um passado muito anterior, mas que só agora conseguiram ser alcançados pela divina legislação. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus de dar uma nova oportunidade a esses dois espíritos de reencarnarem juntos. Talvez aquele que foi odioso para com o espírito, fez com ele, gerou, né, cicatrizes ali no corpo físico mesmo, em encarnações passadas, hoje vem como filho daquele que ele praticou o mal, para que ele possa ser amparado por aquele irmão que no passado não se dava, não conseguia estabelecer boa relação. Olha como a misericórdia divina atua nas nossas vidas. Sobre os filhos adotivos, Zoamar Nazarete, no livro Um Desafio chamado Família, nos explica que Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar. São filhos não biológicos. Mas, se Deus te dá a oportunidade de ter um filho adotivo, é porque Ele acredita na sua capacidade de amar e ensinar. Ele acredita que você pode colocar amor nessa criatura que talvez nunca teve uma oportunidade de ser amada. E está tendo agora sua primeira oportunidade de se virar para o bem. Perdoar e auxiliar os companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que ontem não souberam fazer. Aqueles espíritos que são adotados
que são negligenciados pela sua família biológica, que são entregues para a adoção. São espíritos que ontem não souberam fazer, não souberam amar, não souberam perdoar, não souberam auxiliar. Mas a misericórdia, volto a dizer, de Deus é tão grande que dá a eles a oportunidade de ter uma família adotiva, que vai ali transmitir os ensinamentos de amor, de comunhão, de fraternidade, de união entre os membros daquela família, por mais que não sejam biológicos. O que é a família biológica perto da grande família universal que somos? Somos todos filhos do mesmo pai. Somos todos criados iguais, simples e ignorantes. Fomos criados para a felicidade, para sermos espíritos bons, puros. E quando esses filhos são adotados, eles esperam justamente receber desses pais amor, zelo, compreensão, cuidado. Mas lembrando sempre de que cabe aos pais adotivos, desde a primeira infância, evidenciar para aqueles filhos a situação que se encontra. Esconder nunca é a melhor saída. Deixar claro que são filhos que Deus entregou a eles de outra forma, porque precisavam se encontrar. Não foram filhos biológicos, mas são filhos em amor. É necessário que saibam disso desde pequeno, para que eles possam entender a condição cristã, para que eles possam aceitar e amar os pais de igual forma. Entender que esses pais deram a oportunidade deles se sentirem amados, deles se sentirem pertencentes a uma família. Isso é muito importante e é isso que Jesus, é isso que Deus espera daqueles pais que adotam. E aí a gente se depara também com outra espécie de filho, vamos dizer assim, outra categoria dos filhos rebeldes. Aqueles filhos que tiram completamente a paciência dos pais, que não os compreendem. Mas é assim, é natural que aconteçam essas coisas. Mas é responsabilidade dos pais lapidar essas inclinações à rebeldia, mostrar para eles, pelo exemplo e não só pelas palavras, o que é ser um homem de bem. Nos dias Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, esses filhos problematizados com certeza são companheiros de desatinadas de religiões espirituais, de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus berços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-los com tudo quanto estivesse a seu alcance. Aí a responsabilidade que os pais fizeram antes de reencarnar. Se tem uma tarefa difícil à frente da educação desses filhos, é porque Deus entende que esses pais têm essa capacidade e têm esse dever para com o Criador, porque são almas, são espíritos emprestados pelo Criador, para que nós aqui na Terra possamos dar direcionamento. Como eu falei no início, os filhos são a herança dos céus. Deus entregou porque confia nesses pais, para lapidar essas experiências trazidas dessas regiões espirituais de sofrimento, de purgação, de dificuldade. São espíritos ainda intransigentes que não despertaram para a evolução que precisam fazer. Daí a responsabilidade, como eu disse, dos pais desde a primeira infância, entregar valores intelectuais e morais para esses filhos. Não basta somente colocar na melhor escola, dar os melhores cursos, as melhores roupas, se está faltando ali o ensinamento moral.
que é isso que vai ficar para a eternidade. São valores eternos. As crianças, desde pequenas, precisam se agarrar a coisas eternas. Entender que a vida não é só o mundo material. Não é só, no caso dos jovens, pensar no final de semana, no que vai fazer nas férias. É pensar que são seres eternos e o que eles estão construindo para a eternidade. Volto a falar de influência. Por quem os filhos pequenos ou jovens estão sendo influenciados? Você pai, você mãe, avô, avó, tio ou tia, vocês, dentro de seus lares, são as referências para os pequenos? Para os jovens? Ou estão deixando que outros de fora, de outras regiões, via internet, um filme, uma série, influenciem muito mais do que você? É sua responsabilidade. E você será cobrado por tudo que fez, por tudo que não fez e por tudo que deixou de fazer. Porque deixar de fazer também é tomar uma posição. Uma suposta posição de neutralidade. Achando que aquele espaço vai ficar vazio, quando na verdade não vai. E se você não chega com os seus valores, que são os valores da verdade, que são os valores do Cristo, que são os valores eternos, outras pessoas chegarão com valores mundanos. Ensinando para essas crianças que a vida é uma só, se importem com o próximo final de semana, se importem com a roupa que vão usar, com a festa que vão ir. Quando, na verdade, isso só vai levá-los à ruína. Só vai levá-los a viver uma vida totalmente carnal. Só alimentando o corpo físico. Se esquecendo do perispírito e do espírito. Se esquecendo de angariar valores para a eternidade. Educação, aí sempre disse meu pai, educação de filho é sempre 50-50. Parte dos pais e parte dos filhos. Mas repare que a primeira parte é a dos pais. Quando esses filhos são pequenos e que necessitam receber todos esses valores para que possam trilhar uma trajetória mais próximo daquilo que Deus espera. O pai ou a mãe coloca na educação dos seus filhos o melhor que pode, dentro das suas possibilidades, tanto intelectual quanto moral. Mas cabe também aos filhos aceitar essa educação e dar continuidade a essa semente que foi implantada na infância. Conhecemos, com certeza, muitos relatos de pais excepcionais que deram os valores morais, que deram os valores intelectuais, e por vezes esses filhos não seguiram, ou seguiram em parte, tiveram aí trajetórias complicadas ao longo de suas vidas. Os pais deram o melhor que podiam, agora esperam da providência divina, esperam que eles se deparem com situações na vida onde serão cobrados esses valores morais. Muitos aprenderão pela nossa velha amiga dor, que sempre nos ajuda a crescer. Só que, infelizmente, hoje também, muitos dos jovens, muitos das crianças são ensinados, não são ensinados sobre a importância da dor, não são ensinados sobre a importância dos momentos difíceis. Estão sempre, de certa forma, fugindo da dor. E aí crescem homens, mulheres, que fogem das situações de dificuldade, que não encaram, que não passam pelo sofrimento como devem passar, tirando dali o melhor proveito. Tem um filme infantil da Disney, aí quem tem criança em casa deve conhecer, filme Divertidamente. É um filme que, a princípio, para aqueles que não são espíritas, para aqueles que não têm conhecimento, né, de como funciona a influência, talvez não enxergue. Mas nesse filme,
de uma menina que ali, dentro do seu consciente, tem personagens responsáveis por cada parte do seu funcionamento intelectual. Tem a dor, né, tem a tristeza, todos os sentimentos. Tem a raiva, tem a felicidade, e todos os outros sentimentos. E no desenrolar do filme, a personagem responsável pela felicidade, ela quer sempre pôr a mão ali no painel de controle do cérebro daquela menina. E ela quer sempre momentos felizes, e a dor, a tristeza, ela fica ali acuada, não sendo utilizada porque a felicidade tomava conta de tudo, tomava conta dos sentimentos daquela criança. E aí ela vai se deparando com dificuldade. Ela começa buscando a própria felicidade na juventude, se afastar dos pais, se afastar ali das pessoas que realmente amam ela, para a aceitação de um grupo, dos amigos, dos prazeres da vida. E a dor, a tristeza, em nenhum momento toma conta. A felicidade sempre querendo mais e mais. Só que chega num momento que ela precisa que a dor tome controle, que a tristeza tome controle. Porque é nesses momentos de tristeza que ela vai se lembrar da importância dos pais. Que ela vai se lembrar da importância de também sofrer, de passar pelas aflições. E aí, quando a dor toma o controle, ela começa a tentar se redimir dos seus erros, a voltar atrás, a fazer diferente. Os jovens e as crianças hoje estão buscando momentos de felicidade exagerados. Não é a verdadeira felicidade que buscam. Buscam a felicidade aos olhos dos homens. Como eu disse, o próximo final de semana, o próximo filme que vai lançar. Os prazeres. Só que são nesses momentos de dificuldade, de tristeza, que também é preciso que as crianças sintam. Porque é através disso que vão crescer. Não adianta os pais quererem tirar as crianças de ver as dificuldades. Porque terão uma visão fantasiosa do mundo, das coisas que virão. Não estarão preparados para, quando a dificuldade vir, entender que se veio é porque eu tenho capacidade de sobrepor essa dificuldade. E isso é dado para esses espíritos na infância, a partir dos valores morais, entendendo que a dor é necessária para o sofrimento, para o crescimento. Entendendo que os momentos difíceis precisam ser encarados. Às vezes as crianças estão sendo retiradas disso. E a gente vai falar sobre o dever dos filhos. Né? O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Como pode, como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, como pode uma pessoa querer amar o seu próximo se não ama o seu próximo mais próximo? Que são os seus pais, os seus familiares, aqueles que dividem o lar. É preciso que eles sejam ensinados, desde pequeno, a amar os seus pais. Entender que deve a eles essa oportunidade de reencarnar mais uma vez. E o amor aos pais, o honrar pai e mãe, como nos diz Kardec, encerra um dever a mais dos filhos para com os pais, o da piedade filial. Quantos hoje não veem filhos que cresceram, tiveram tudo na vida e deixam os pais se encerrarem na velhice, em casa, num asilo qualquer, se esquecem da obrigação primeira que tem para com esses pais? Piedade. De entender que se fizeram por você, é chegado a sua vez de fazer por eles. É chegado a sua vez de mostrar que tudo aquilo que eles te deram
você sabe retribuir. Você faz por onde? Por gratidão, não por obrigação. Porque você os ama. Porque você deve a eles essa oportunidade. Será que os filhos hoje estão sendo ensinados também a que um dia eles serão pais e que os seus pais já estarão com mais idade e necessitarão também do mesmo amor que receberam? E aí a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, vai tratar dos casos das obsessões na infância e na juventude, aonde espíritos obsessores aproveitam desse momento ainda de incertezas daquele espírito, de não estar firme num propósito, aproveitam desses momentos para influenciar. Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofrem. Cabe aos pais, principalmente aos pais espíritas, que entendem a obsessão, que acontece também na infância, os problemas psicológicos que acontecem também na infância, que não são frescura dos filhos, que não são motivos para não fazer tal ou tal coisa. Muitos também sofrem com problemas obsessivos, com problemas psicológicos e precisam da atenção dos pais, dos responsáveis, seja qual for. Então essas crianças obsidiadas, elas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade, de ajuda, de mostrar um caminho, de dar um direcionamento, para que essa criança entenda que ela não está sozinha e que ela não é a única a passar por isso, que talvez você, adulto, já passou também e sabe como sair dessa dificuldade e vai entender a dificuldade dessa criança. E aos pais espíritas, vão trazer a casa espírita, vão lembrar da importância da evangelização infantil, que é aí que começam a ser plantadas as primeiras sementes do espiritismo, que vai florescer mais à frente. Muitos de nós, espíritas mais velhos, isso aconteceu também na França, se lembram dos estudos entre os mais velhos, aqueles que mais têm conhecimento da doutrina, se lembram de palestras boas, de palestras proveitosas, de estudos maravilhosos, e se esquecem de se dedicar também ao plantio dessas sementes em solo mais fértil, que é o da infância, que é o da juventude. Para a continuidade da doutrina espírita é necessário que as crianças sejam ensinadas desde pequenos os preceitos da doutrina espírita. E entendendo que na casa espírita elas serão acolhidas, assim como os adultos são. Bom, aí a gente vai falar sobre o papel dos pais. A gente viu sobre o papel dos filhos, né? E cabe aos pais, como nos diz no Livro dos Espíritos, aí ele cita o item, o Livro dos Espíritos, pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Ao contrário, bem grande influência exercem. A gente retorna a falar sobre a influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, por serem culpados se vierem a falir no seu desempenho. Serão responsabilizados aqueles pais que não influenciaram, que não ocuparam o espaço que lhes é próprio na educação dos seus filhos.
pode-se considerar como missão a paternidade, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. A gente sabe que é a mãe a grande responsável por colocar esse filho no mundo. É dela que o Espírito recebe as primeiras noções de amor, de solicitude, de ajuda, mas cabe também aos pais, homens, essa missão da paternidade, de assumirem o seu papel, que também é próprio na educação dessas crianças. Não é só da mãe. O pai tem papel ativo e deve exercer a sua influência. Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, para este, ou seja, para aquele espírito, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância. Kardec pergunta aos espíritos qual a utilidade do espírito passar pela infância. Os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ao pai, à mãe, a todos os responsáveis pela criança, esse dever. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. A pergunta do 822, item A: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos dos homens e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. E aí os espíritos vão explicando mais a fundo, mas quando a gente se depara com essa pergunta, com essa resposta dos espíritos, que dos direitos homem e mulher são iguais, mas das funções que exercem na sociedade não. Tem papéis diferentes, e é preciso que tenha. E é assim que a sociedade se constrói. E é assim que um lar se constrói. Com a mãe gerando em seu ventre aquele novo ser. Com o pai ali auxiliando. Entendendo que também é responsabilidade dele. Aconteceu recentemente, não sei se tiveram a oportunidade de ver, talvez não, porque não foi tão divulgado. A mulher que ganhou o concurso de Miss Estados Unidos foi perguntada pela apresentadora ali do concurso: qual a vez que você se sentiu mais empoderada na sua vida? Essa palavra está muito em voga, né? Empoderamento feminino. Qual foi a vez que você se sentiu mais empoderada? A resposta dela foi: eu me senti empoderada 7 vezes na minha vida. Quando eu gerei 7 pequenas almas em meu ventre. Quando eu dei a eles a educação. Quando eu dei a eles o direcionamento. Essa foi a vez que ela mais se sentiu empoderada na vida dela. Repare, a maternidade, como é um presente de Deus, a oportunidade de ser mãe. Essa resposta dela talvez não tenha tido a devida repercussão. Talvez muitos aqui não tenham ouvido. Mas foi de extrema importância isso que ela falou. E nós, espíritas, né?
a obrigação sagrada dos pais espiritistas. E aí, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz que serão conhecidos por espíritas ou espiritistas aqueles que seguem a doutrina dos espíritos. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Será que devem os pais espíritas colocar a sua religião também para os filhos? Emmanuel, no livro O Consolador, responde: o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Filho de espírita, espírita é. Até que ele, por conta própria, com discernimento, depois de ter tido uma base moral cristã, por conta própria decida que não é isso que ele quer. Aí já começa a ser a evolução dele, por conta própria. Vai responder pelos seus atos, perante a justiça divina. Só que aquele pai, aquela mãe espírita que negligencia a educação espírita para os seus filhos, serão responsabilizados. Porque acordaram para a verdade universal. Por que não levaram os seus filhos juntos? É necessário. É para dar bases morais a essa criança. Bom, mais perto aí já da finalização, os filhos. As heranças e aparecenças físicas são decorrentes dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Carne gera carne, espírito provém do espírito. Os pais transmitem aos seus filhos a genética, a aparência física, as características corporais, mas não transmitem o caráter. Entendam os pais de que os filhos não são uma folha em branco a ser ali escrita o que vocês quiserem. Os filhos também trazem consigo tendências ao bem ou ao mal. Mas é preciso que você, na infância, saiba direcionar esses impulsos. É claro que sempre para o bem, lapidando as más inclinações, mostrando o caminho. Não é simplesmente pôr no mundo que essa criança vem também junto com o seu caráter. Você passa o seu caráter logo no nascimento. Não. É através da educação. É através da influência. Exercer a influência que precisa ser exercida. A educação religiosa dos filhos, os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Quando a gente falou de filhos deficientes, exigem renúncia dos pais. Exigem que muitos deixem de fazer suas próprias obrigações para se dedicar ao cuidado desses pequenos. Mas é isso que diz respeito à educação, paternidade, família, criação de filhos. É renúncia. É cuidado. Esse é o amor que Deus espera que os pais tenham para com seus filhos. É o que Platão categorizou como amor filias. O que mais se aproxima do amor ágape, que é o amor divino. É o amor renúncia. É o amor que tudo dá, sem esperar nada em troca. O amor materno, principalmente, é o que mais se assemelha a esse amor puro, a esse amor renúncia. Entendendo, que os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoísta das coisas.
as mulheres são mães, são possíveis futuras mães, que devem entender de que seu ventre é local de vida, é local de nascimento. Infelizmente, temos visto, e os espíritos já nos alertaram sobre isso, temos visto constantemente o ventre materno, o útero, sendo transformado em local de morte. Com os abortos, com o estímulo ao aborto. E os espíritos já nos disseram diversas vezes a série de erros que acontecem após um aborto. No livro da Federação Espírita, O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, temos aqui na biblioteca da casa, elucida muito bem sobre essas questões. E mostra a mulher como um instrumento de Deus para colocar essa alma e encarnar novamente. Então, o ventre materno é local de vida. E vida em abundância. É ali que são colocados os primeiros fluidos vitais para que gere uma criança saudável. Um homem lá na frente virá a ser um homem de bem, que seguirá Jesus. Então, a educação dos filhos diz respeito a isso, a influência, a ocupar o seu espaço, a dar amor acima de tudo, entendendo que a evolução é intelectual e moral, e as duas precisam andar juntas. Com evolução intelectual, mas sem a evolução moral, esse espírito está fadado à ruína, a se entregar aos prazeres da matéria e se esquecer daquilo que é eterno, daquilo que vai reverberar para a eternidade, daquilo que vai fazer dele um espírito imortal que um espírito que se achega ao Criador, que se assemelha à perfeição. Bom, Jesus nos disse, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Então, se Jesus espera que as crianças venham até Ele, cabe aos pais trazer as crianças para que tenham esse encontro com Jesus. Seja em qual religião cristã for, é dever dos pais apresentar Jesus a essas crianças. E aí a gente abre espaço até para agradecer aos nossos irmãos protestantes e católicos que fazem um trabalho fenomenal na infância, que ocupam os espaços, que conseguem vincular em canais de televisão filmes, desenhos cristãos, que transmitem valores, que vão ficar o resto da vida. Estão ocupando espaços que precisam ser ocupados. Os espíritas fazem muito pela educação infanto-juvenil, mas ainda dá para fazer muito mais. E precisa fazer muito mais. Que é assim que a gente dá continuidade à nossa doutrina. Se é boa para nós, por que não será boa para o nosso próximo? Então precisamos levar adiante. A perpetuação tanto da espécie quanto das religiões vem com as crianças. Lembremos disso e lembremos que Jesus espera a todas as crianças. Muito obrigado. A suave paz, meiga emoção, porque você já vai chegar. E a minha mão plena de amor ofertará ao terno irmão o bem sublime do coração, doce amizade a reflorir na eternidade.
E a minha mão plena de amor ofertará ao meu irmão o bem sublime do coração, doce amizade a eflorir a eternidade da criação. Suave paz, meiga emoção. Essa música que o Marcelo vai fazer aqui, o que aconteceu? A pessoa que ia fazer com ele, infelizmente, ficou afônica. O profissional tem dessas coisas. Sim. Aí o que aconteceu? A gente vai botar a letra ali, é uma música do Roberto Carlos. Acho que todo mundo conhece. Vamos dar uma força, como a primeira, né? E cantar junto com ele aí. Foi só uma ameaça, né, Marcelo? Foi só uma ameaça. Presta atenção. Bota uma música dessa na Vai. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a margem da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer não é fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir.
a gente